E aí, galera, beleza? Prontinho. Fechamos então na primeira aula de bactérias, Regia foi que a gente viu, galera, só recapitulando aí, gente. Então a gente pegou aí, ó, na parte de bactérias, na primeira videoaula nós falamos sobre suas características gerais, conversamos também sobre a sua morfologia, sobre a presença de ter, por exemplo, parede celular, grãos positivos e grãos negativos. Não expliquei ainda, tá? Qual a diferença entre grãos positivos e grãos negativas, mas falamos, por exemplo, sobre mesossomos, plasmídeos, a importância, por exemplo, da cápsula para aumentar a capacidade de virulência, tranquilos? Bom, e como eu tinha deixado já engatilhado para vocês, vamos falar sobre os tipos morfológicos de bactérias. Então, pessoal, a morfologia não tem nada a ver com a sua taxonomia, seu sistema de classificação. É apenas uma conjuntura dentro do estudo das bactérias em relação à sua forma, tá? É morfologia mesmo. Então, as bactérias, elas podem ter formas esféricas, e aí nós temos, por exemplo, aqui, ó, você tem os cocos, né? São redondinhos. Evandro, sempre são redondinhos assim? Não, pessoal, isso é apenas uma questão, a gente fala assim, mais para a compreensão didática. Mas nem todo coco é uma bolinha, tá entendendo? Então pode ser um pouquinho mais estirado, pode ser encurvadozinho, mas no geral tem um formato arredondado. Temos os bacilos, tá? Os bacilos que vão apresentar essa forma mais alongada, né? Parecem uns bastõezinhos aqui. Tá vendo aqui, ó? E obviamente nós vamos ter, deixa eu colocar o apontadorzinho laser, nós temos os espirílios. Os espirílios, eu estou aqui na frente, eu vou sair até aqui da frente para vocês darem uma olhadinha, tá vendo? Ó, aqui em cima, beleza? Ó, então nós temos esse exemplo de espiroqueta. Voltei. Show? Então, assim, os espirílios têm essa forma espiralada, para a gente analisar aqui. E, claro, nós temos aqui os vibriões. Vibriões estão logo assim, ó. Tem o espirílio, dá para vocês verem, estou aqui na frente de um, né? Mas tem aqui um espiríliozinho e acima dele, vocês estão vendo aqui, ó, que tem aqui um vibrião. Normalmente, os vibriões, eles apresentam flagelo, mas isso não quer dizer que as outras formas não tenham, não. Beleza? Bom, eu quero chamar a atenção para vocês aqui neste ponto. Galera, presta atenção. Na formação de colônias, nós só temos dois tipos dois tipos morfológicos capazes de formar colônias. Principalmente os cocos, e aí nós temos algumas raríssimas formas coloniais, são os bacilos. Então, assim, vibriões, tá? E também os espirílios, né? Eles não vão formar colônias. Então, as colônias mais conhecidas, nós temos aqui, ó, diplococos, tá? Então, vou colocar aqui, ó, temos diplococos 2 aqui associados. Então, nós temos aqui a meningite meningococcus, que é causada exatamente por um diplococcus, tá? Nós temos aqui também os gonococos, que não estão aqui. São dois tipos de cocos, só que tem um formatozinho um pouco mais, muito semelhante, tá? A feijões no formato, a dois rins, como queiram, que são responsáveis pela gonorreia, né? Ou também conhecido como blenorragia, né? Que é uma IST. Nós temos aqui os streptococos, então estou colocando aqui alguns, pneumonia bacteriana, tá? Tétrades, veja a diferença, Evandro. Se eu tiver, por exemplo, aqui streptococcus, uma sequência enfileirada, tá vendo? Sequenciada aqui. Se eu tiver uma, duas, três, quatro bactérias coccus, isso aqui também caracteriza tétrades? Não, que se você prestar atenção em tétrades, você tem um plano, e no segundo plano aqui abaixo, essa é a conformação da colônia tétrades. Nós temos aqui, ó, os estafilococcus. Então, você quando pega esse termo, muita gente utilizava até um macetezinho equivocado, esse negócio de fila enfileirado está errado. Staphylos, na verdade, significa agrupamento. Então, você tem cocos agrupados. E o pessoal muitas vezes coloca em forma de cacho de uva, aquela coisa toda, podre, mas tudo bem. É uma coisa que você tem aglomerado aqui. Então, nós temos aqui o furúnculo, né? O furúnculo, que causa furunculose, né? Furúnculo, estou com furúnculo, não existe furúnculo. Existe furúnculo, que é uma bacteriose que acomete a pessoa quando a imunidade baixa. É muito comum aparecer, baixou a imunidade, aparecem umas pústulas, né? Umas bolinhas de pus, ok? Nós temos endocardite, que aí também é uma inflamação exatamente que nós temos aqui do miocárdio, que pode ser provocada até pela cárie,
Também entra nesse grupo aqui dos estafilococos. Difteria bacilar peraí, tem difteria bacilar e tem a difteria, obviamente, causada por um grupo de sarcina. Você tem sarcina, não é esse aglomerado, não. Veja que você tem 2 planos em 3D, bem legalzinho aqui, ó, certo? Então, a sarcina você tem exatamente, olha só, tetra dizer uma coisa, então você tem 8 bactérias aqui, normalmente arranjadas como se fosse um glóbulozinho, certo? Mas eu tenho a disenteria bacilar, cuidado para não confundir com difteria, né? Disenteria é uma coisa e difteria é outra. Então, nós temos a disenteria bacilar e nós temos a difteria, é uma situação que é causada por cocos, ok? E, obviamente, os bacilos também formam colônias. Aqui não está, mas já vou dizer aqui para vocês. Os bacilos formam 2 tipos de colônias apenas. Streptobacilos, onde você tem aqui eles enfileirados, bacilos enfileirados, e nós temos também os estafilobacilos, que são os bacilos aglomerados. Os demais aqui, formas que nós temos aí, eles não vão constituir, diplobacilos, enfim. São essas formas que nós temos aí para as bactérias, as variadas tipos de bacterioses aí que foram, evidentemente, isso aqui não é nomenclatura de espécie. Ah, a espécie Staphylococcus, não. Eu tenho várias bacterioses onde o seu desenvolvimento é a partir de colônias Staphylococcus, ok? Como eu citei aqui para vocês. Então vamos lá. Olha só. Lembra que eu falei na aula passada a história da parede celular? Pronto, chegou a hora da gente identificar essa história da parede celular. Então, o que é essa parede celular? Vamos lá. Lembra que eu falei que nós temos bactérias que apresentam parede celular gram positiva e tem bactéria que apresenta parede celular gram negativa. Vem a sua classificação. O que é esse método de Gram? Método de Gram, obviamente, desenvolvido por Christian Gram. Isso nós estamos falando na segunda metade do século XIX. Esse cara, obviamente, como médico bioquímico, ele identificou uma forma de conseguir classificar as bactérias e, a partir daí, ter uma melhor forma de tratamento com a utilização de antibióticos. Uma vez identificando se a bactéria é gram positiva ou gram negativa, os antibióticos, eles são, obviamente, na época, né, eles seriam utilizados de uma forma muito mais precisa e muito mais eficiente. Claro que os antibióticos, assim como a ciência evolui, né, as bactérias também evoluíram. Nós temos bactérias, obviamente, que são bastante resistentes a muitos antibióticos, até mesmo por causa do uso indiscriminado. Então, muitos antibióticos foram criados, novos antibióticos produzidos, que apresentam um espectro de ação muito maior. Mas ainda é levada em consideração essa classificação de Gram. Então, assim, ou a bactéria é gram positiva ou gram negativa, é assim? Não. Eu estou falando num contexto generalizado. Então, a bactéria gram, dita gram positiva, se você analisar aqui, aí eu vou pegar aqui, olha só. Vamos devagarzinho aqui, pessoal, vou colocar a canetinha para a gente trabalhar. Se você prestar atenção, as grãs positivas, aqui, isso daqui, pessoal, representa exatamente a nossa parede celular, nossa não, da bactéria, que é formada por peptoglicano. Então, veja que ele vai apresentar exatamente ou seja, a partir de de 2 até 5, 6 camadas de peptoglicano. Então, é uma camada, parede bem espessa, ela é bem espessa. Então, o que acontece? No método de Gram, o que eles utilizam? Um corante chamado cristal violeta, tá? Que vai associar-se, obviamente, com a fucsina, tá? E aí você vai ter o quê? Quando se coloca exatamente esse método, ou seja, o corante ele vai fixar-se aqui, ó, exatamente na parede celular, dando o aspecto que é azul-violeta. Então, no caso das grãs positivas, elas vão apresentar o quê? A membrana plasmática, né, fosfolipídica, e uma parede aqui de peptoglicano, a parede celular bem espessa, onde você vai ter a ação exatamente desse pigmento aqui. Neste caso aqui, eu tenho fazer até uma correção, é o cristal violeta. A fucsina é para grãs negativas, tá? Então, só uma pequena correção aí para vocês. Então, a fucsina é para grãs negativas. Agora, vamos diferenciar as grãs negativas. Presta bem atenção. No caso das grãs negativas, você tem o quê? Olha só, porque elas são mais resistentes. Então, nós pegamos aqui, por exemplo, o Clostridium botulinum, são bem resistentes, não só a questão ambiental, mas também antibióticos. Vejam, olha a diferença. A membrana plasmática, como aqui também tem, na gram positiva. Parede celular de peptoglicana, só que você já começa a perceber a diferença. Aqui eu tenho uma camada aqui, ó, de peptoglicana.
E aí, pessoal, vem o diferencial. Veja que acima da camada de peptoglicano, eu vou ter o quê? Eu tenho uma outra camada, tá certo? Na verdade, é formada por um mucopolissacarídeo, a base de carboidrato, e vai ser um revestimento a mais. Ou seja, tem a membrana, a parede celular é delgada, é verdade, e tem essa outra camada mucopolissacarídeo. Então, as benditas bactérias gram-negativas, elas têm uma camada a mais. Por isso, há uma resistência maior, não só a questão ambiente, mas principalmente a questão de antibióticos. Então, elas conseguem obter uma resistência maior. Então, vocês estão percebendo a diferença entre as grãs positivas e as grãs negativas. As grãs positivas e as grãs negativas, tá certo? Não quer dizer que grã positiva é tudo boa, tudo maravilhosa, não. Não é isso. Mas se nós temos diferença aqui, e as doenças, existem muitas doenças causadas por grãs positivas, por exemplo, tuberculose, que é pesadíssima também. Certo, galera? Beleza? Então, cuidado aqui, essa é a diferença entre bactérias grãs positivas e grãs negativas. Muito bem. Olha aqui, vamos lá. A questão aqui, só voltar aqui para a gente analisar, veja só. Quando vai dar vermelho, vai dar exatamente o seguinte. Lembra que eu falei a fucsina associada ao vermelho de safranina. E aí, o vermelho de safranina vai dar o que? A cor vermelha. Quando vai associar ao cristal violeta, aí vai dar exatamente a fucsina e vai dar azul-violeta. Beleza? Só para amarrar essa ideia com vocês aqui. Muito bem. Opa, beleza. Então, vamos frente. A reprodução. As bactérias, como eu falei para vocês no primeiro vídeo, elas têm reprodução dita assexuada, galera. A bactéria reproduz de forma assexuada. E a principal reprodução das bactérias é essa aqui, ó. Divisão binária. É a divisão binária onde você vai ter uma condição exponencial. Uma vez tendo o meio de cultura ideal, a bactéria vai conseguir reproduzir de uma forma extremamente intensa. Então, ela pode, em poucas horas, eu vou falar em poucos minutos, desenvolver centenas de bactérias, em horas, milhares de bactérias, tendo o meio de cultura ideal para isso desenvolver. Certo? Muito bem. Então, essa é a principal forma de reprodução das bactérias, é a divisão binária, que tem outro nome também. Também pode ser chamado de bipartição ou cisparidade. Esses dois termos são termos mais antigos, mas vai lá que você está estudando e apareça isso. Nesse caso, essa reprodução assexuada, gente, ó, presta atenção, não há de forma alguma, nesse caso, uma condição de resistência. Aqui eu vou produzir rapidamente, vou gastar menos energia e vou ter uma grande quantidade de indivíduos. Esse é o objetivo da reprodução assexuada. Uma outra forma de reprodução assexuada é através da endosporia, a formação de esporos internamente. Isso aqui é um exemplo do Clostridium botulinum, tá? Do Clostridium tetani, tá? Do anthrax. São tipos de bactérias, tá? Bacteriosas, aí eu pego botulismo, tétano, o próprio anthrax, tá certo? Esses tipos de bactérias vão reproduzir por endosporia, ou seja, elas vão formar um esporozinho, ó. Quando a bactéria vai chegar no período que ela realmente vai morrer, imediatamente na condição ambiental está atípica, ela começa a produzir o quê? Todas as estruturas que estão ali dentro, por exemplo, nucleóide, tá? Que é aquela partícula que a gente tem, não existe a carioteca, é o nucleóide, aquele DNA responsável pelo metabolismo da bactéria, os plasmídios, tudo isso começa a ser envolvido naquela estrutura mais resistente, naquele esporo. Quando esse organismo morre, fica então aqui o esporo, ó, só esperando o ambiente propício, ou seja, a condição ambiental propícia, ideal, para que ele comece a desenvolver e aí formar e entrar em divisão binária e formar novas bactérias, tá? Mas só existem esses dois tipos, Evan? Não, tem um brotamento também, galera. Brotamento é um tipo de reprodução assexuada em bactérias que ela é comum nas bactérias coloniais. Então, tem a forma também de brotamento. Mas não esquecer que a principal forma das bactérias, onde você tem um aumento da cepa bacteriana na hora da infecção, é dada exatamente por divisão binária. Não esquecer de forma alguma isso. Quando a gente pega e fala, e aí é uma condição para a gente discutir posteriormente, a formação, por exemplo, Evandro, então eu vou ter a reprodução sexuada que vai dar resistência. Galera, olha só, qual é a premissa, ou seja, conceitual de reprodução? É quando você tem um indivíduo que vai gerar outro indivíduo, vai aumentar a quantidade de indivíduos. Eu vou perpetuar, sim, mas eu vou aumentar a quantidade de indivíduos. Na chamada recombinação, que a gente vai conversar, tá? Posteriormente, a recombinação, que antigamente falava assim, reprodução sexuada, conjugação, transformação e
transdução. Cuidado para não confundir com tradução. Tradução é síntese proteica, é transdução, tá? Então aqui, nesses 3 eventos, principalmente quando a gente fala aí na recombinação, é a conjugação, mas antigamente falava assim, reprodução sexuada em bactérias. Hoje, tá? Quando eu digo hoje, eu estou falando há mais ou menos o que? Cerca de 4 anos, então já tem um tempo, né, considerável. Não é mais essa história de reprodução, mas sim variabilidade, recombinação genética. Aí nós temos as 3 formas das bactérias criarem resistência. Conjugação é a principal, transformação e transdução. E aí, depois que elas sofrem esse mecanismo de modificação genética, recombinam seu material genético, elas entrarão em divisão binária ou, obviamente, em endosporia, vai depender do tipo de bactéria. Normalmente, aquelas que têm a capacidade de ter uma recombinação melhor são aquelas que entram em divisão binária. Dá-se o exemplo aqui, por exemplo, da KPC. KPC, a Klebsiella pneumoniae carbapenemase, que é a chamada, conhecida superbactéria, onde é uma bactéria mutante que adquiriu uma resistência em ambientes hospitalares. A KP, né, a Klebsiella pneumoniae, é uma bactéria de núcleo hospitalar, a infecção hospitalar. E a KPC, que sofreu essa modificação, essa carbapenemase, essa modificação na estrutura enzimática, proporcionou, pelo uso indiscriminado, equivocado dos antibióticos, foi criada uma das bactérias mais resistentes no planeta. Inclusive, já existe uma outra bactéria mais forte que foi descoberta nos Estados Unidos, mais forte do que a KPC. E para essa, até então, não há nenhum tipo de antibiótico, mas graças a Deus essa é muito rara, ok? Mas essa questão de variabilidade, de recombinação, de adaptação, de resistência, a gente conversa, na verdade, na próxima videoaula, na terceira videoaula sobre bacterioses, bactérias, procarioses, ok? E antigamente chamada de Reino Monera. Beleza, galera? Tranquilos? Então, bactéria 1, bactéria 2, aguardem bactéria 3. Valeu, galera? Um abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.